Eu posso ter o meu catálogo na web, eu posso ter meu catálogo através do meu celular, num aplicativo ou um dispositivo sensitivo, um mobile sensitivo, tá? Então, a gente tem mudanças na parte de acervo, porque antes o usuário, ele via no catálogo, tem aquele material, ele solicitava no balcão e fazia leitura. Hoje não, ele vai no catálogo na internet, em qualquer local que ele estiver, em qualquer horário que ele estiver, ele vai ver se tem, e se já tem, ele já pode estar com a íntegra ali para ele clicar, acessar e consultar. Tá? Então, ele não precisa mais se deslocar fisicamente em todas as vezes que ele vai fazer uma solicitação. Ele vai ter no acervo aquilo que é papel e aquilo que é digital. E nem tudo que é papel tem que ser transformado em digital. Não precisa, porque tem coisa que não tem necessidade de ser digital. A digitalização é um processo que custa caro, é trabalhosa, tem a preservação digital, ela dura muito pouco tempo em termos de durabilidade mesmo, e é um investimento muito grande de pessoal, de equipamento, de software. Então não é tudo que vai ser digitalizado, não é tudo que precisa ser digitalizado e não é tudo que pode ser digitalizado, porque a gente tem os direitos autorais. Tá? A gente tem hoje, não tem mais aquele catálogo que era só o texto, a informação textual, aquele escrito dizendo que informação é aquela representação. Hoje eu tenho uma capa, um anexo, um vídeo, um áudio, eu tenho um conteúdo rico, compondo aquela informação. Então não é mais uma descrição simplesmente textual. A gente tem o licenciamento, e aí é livro digital, conteúdo digital puro. Tá? O licenciamento ele está mudando a forma como a biblioteca adquire conteúdo. E isso a gente vai ver um pouquinho, entender um pouquinho mais o que significa essa mudança de licenciamento. Acesso. Uma coisa é a biblioteca estar aberta das 9 às 6 da tarde, atende o usuário naquele período. A partir do momento que o meu acervo está no catálogo na web, ele está disponível 24/7. Tá? E eu tenho que permitir que o usuário acesse qualquer tipo de material a qualquer momento, de qualquer lugar. Tá? Gestão. A gente tem que fazer estatística, tem que fazer relatório. E agora, mais do que nunca, porque eu estou falando de um conteúdo, de um tipo de material que ele não é físico, ele não está na estante, ele está numa nuvem ou ele está num repositório. Esse repositório pode ser meu, pode ser de um terceiro. Essa nuvem pode não ser minha. Então, eu dependo de dados estatísticos para saber o que está sendo usado, o que não está sendo usado, que ação que eu vou tomar de acordo com cada um. Tá? E a gestão do conteúdo digital ela é diferente da gestão do conteúdo analógico, porque a natureza é diferente. Não dá para eu pensar que é tudo a mesma coisa, porque não é. Tá? Outra mudança que a gente está vendo bastante, toda a parte da catalogação, da representação descritiva, a gente está tendo uma mudança violenta, a gente está mudando o conceito, a gente está caminhando para um RDA. Ah, o RDA vai demorar para chegar no Brasil, talvez não chegue. Eu acho que vai demorar para chegar no Brasil, mas um dia ele vai chegar. Se a gente considerar que o formato MARC demorou 40 anos para chegar no Brasil, eu não acho que a RDA vai demorar 40 anos para chegar. Tá? Eu acho que até 2020 a gente já está falando e trabalhando com a RDA. Tá? Mas é uma mudança violenta da forma de descrição. Eu deixo de descrever um item para descrever um conceito, uma ideia. Isso é uma mudança grande, as faculdades ainda não estão muito preparadas para isso. E mais uma tendência que a gente já está vendo, e essa tendência é vinculada com a RDA, só que não dependente do RDA, é o link data, que são os dados interligados. Aí, de fato, eu começo a ter catálogos dispersos, todos eles se comunicando, eu consigo saber, na minha biblioteca tem, na outra biblioteca tem, quem padronizou uma autoridade, então a gente começa a trabalhar também com esse cenário do link de data. Tá? Então, só falando em acervo, a gente já vê uma série de coisas que já não são como até 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, é um cenário de bastante transformação. E nosso usuário também não é mais o mesmo. Né? O nosso usuário antes, ele era uma pessoa extremamente passiva, ele chegava, ele se deslocava à biblioteca, fazia sua solicitação, consultava no catálogo e pedia aquele material. Hoje não. Ele ficava feliz só se tivesse uma referência que existe aquele documento. Você não tinha a íntegra muitas vezes. Você
tinha que solicitar a íntegra, uma terceira parte, um commute, ou um dialog, mas era outra realidade. Hoje, o usuário entra no site, ele quer ser atendido naquele momento, ele quer ter o acesso na íntegra agora. Então, antes era o just in case, se tiver, eu estou feliz. Agora é just in time, eu quero isso agora. Tá? Então, o nosso usuário também mudou. Aqui só para a gente ter uma ideia do momento que a gente vive hoje nas bibliotecas. Tá? É claro que isso é uma visão, tem muito mais coisa acontecendo, mas isso é uma visão para a gente já sentir alguns pontos que a gente está observando, algumas mudanças importantes. E aí, para eu entender, para eu conseguir saber para onde que eu estou caminhando, para eu saber onde é no futuro, eu tenho que consultar as minhas raízes. Que passo que eu vou dar? Eu não tenho bola de cristal. Não é para futurologia. Eu tenho que entender como que é meu passado, para eu saber por que que eu cheguei nesse ponto hoje, para daí eu ver como que eu vou para o futuro. Tá? E aí a gente volta para Ranganathan. Ele tem as 5 leis da ciência da informação e aqui eu vou destacar 2 leis. Quarta lei, economize o tempo do leitor. Facilite a vida do seu leitor. Concentre tudo num único local. Porque se o leitor acha o que ele quer de uma forma simples, ele está satisfeito, a sua necessidade foi atendida. Tá? Então essa é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Eu tenho que facilitar a experiência do usuário. O tempo dele de consumo de informação tem que ser o mais breve e o mais transparente possível. Eu não posso exigir que o leitor, que o meu usuário, tenha que fazer um esforço, tenha que aprender CDD e CDU, tenha que entender o que é uma tabela Cantor e uma tabela Fá. Ele não precisa. Tem biblioteca que ensina Mark para o usuário. Eu falo, meu Deus, o que esse usuário te fez? Porque ele não merece ter que saber Mark. O bibliotecário não deveria ter que saber Mark de cor. O Mark é formato, gente, formato estrutura. Eu não tenho que ficar declamando Mark. Ninguém tem que saber de cor, tá? Eu tenho que usar essa ferramenta, ela é meio, nunca é fim. A gente deturpa. Ontem o Milanese falou de, o TI acha que é tudo. Gente, TI é meio. O objetivo não é usar a ferramenta, o objetivo é usar a ferramenta para fazer um serviço. O meu fim é o meu atendimento, o trabalho que eu faço. Tá? Segunda lei que eu quero destacar do Ranganathan. A biblioteca é um organismo vivo. O que significa? Ela está sempre em transformação. Ela está sempre em mudança, ela está sempre se atualizando, ela precisa se atualizar. Se eu acho que a biblioteca é aquele local de silêncio, que não pode entrar com comida, que não pode entrar com bolsa, que não pode falar nada, é a biblioteca do não pode. Se é a biblioteca do não pode, eu não vou ter usuário, porque ninguém quer ser controlado o tempo todo. A biblioteca é um local de convivência. É claro, gente, que eu não vou deixar o usuário entrar com uma fritura dentro de uma sala de obras raras. Bom senso. Regras claras e simples. Não adianta eu fazer um tratado, uma coisa simples. Bom senso. Mas o espaço é para ser usado. E os livros, os usuários vão levar os livros, vão fazer bagunça na biblioteca. A biblioteca está aqui para ser usada. Tá? Então, ela é viva, tem que ter gente. E ela tem que acompanhar as mudanças da sua época, do seu usuário. Só para a gente recordar um pouquinho essas 2 leis. Por que eu falo isso? Porque a gente pensa hoje, fala muito em biblioteca digital, biblioteca sem livros, biblioteca virtual, biblioteca eletrônica, tem várias definições, vamos ficar no digital, que é o mais abrangente. Tá? O que é a biblioteca do futuro? Eu tenho papel, eu tenho digital. Eu posso ter uma biblioteca só na lógica de papel, ela vai atender um segmento. Eu posso ter uma biblioteca só digital, ela vai atender também um segmento. Mas isso não quer dizer que uma coisa tem que ser separada da outra. É tudo acervo. Não importa se ele é papel ou digital, é uma coisa só. Então eu tenho que juntar tudo num único local, numa única fonte, num único catálogo, para facilitar a minha vida, facilitar a vida do meu usuário. Porque senão eu obrigo que ele consulte na biblioteca em papel, ele tem tal conteúdo. Na biblioteca digital, ele tem outro conteúdo. Ele fez 2 vezes a mesma busca. E às vezes só mudou o formato. Tá? Então, a gente fala hoje, toda a literatura está encaminhando para a biblioteca híbrida. Eu tenho papel, eu tenho digital, eles convivem muito bem. Um complementa o outro.
E quando a gente fala em digital, a única analogia que eu chego, quanto mais eu estudo o livro digital, mais eu percebo que eu não sei nada do livro digital. E ele me coloca várias encruzilhadas. Eu acho uma coisa, bifurca. Vou em outro, bifurca. Vou em outro, bifurca. Tudo no livro digital é encruzilhada. E uma delas, logo de cara, tipo de conteúdo. O conteúdo pode ser um conteúdo aberto ou pode ser um conteúdo licenciado. E a forma de trabalhar com eles é diferente. Tá? Se é diferente, eu tenho, olha a bifurcação. O analógico eu tenho a gestão. O digital eu tenho outra. O conteúdo digital aberto, eu vou ter um tipo de gestão. O licenciado tem outra. Mas tudo tem que estar junto. E eu tenho que conseguir separar o que é o que para pegar os dados, os indicadores necessários. Tá? O livro está virando digital. O livro está virando digital não é novidade. Ele já vem num processo há bastante tempo. Tá? Vamos ver um pouquinho, entender um pouquinho essa trajetória do livro. Códice, a estrutura do Códice, que foi uma grande revolução, tá? Que deu, ou que fez a gente chegar no livro. Então começo a ter o Códice organizado por páginas, separados por seções, por capítulos, por parágrafos. Ele permite uma localização daquele texto, daquela obra. É o Códice, o conceito do Códice. O Códice se transformou no livro, o objeto livro que a gente conhece, texto sobre papel. Aí a gente tem uma variedade de suportes aonde o texto sobre papel foi colocado. E aí a gente tem pergaminho, papiro. Gente, a gente vai lá atrás, é tudo códice. O formato é o mesmo, era o livro, era o códice, só que aí eu ia mudando os formatos. E o digital, ele estava virando só mais um formato. No caso aqui, exemplificado com o CD. Só que ele não é simplesmente uma mudança de formato. E essa é uma questão que não é clara para todo mundo. Tá? Enquanto eu tenho um papiro, um pergaminho, um papel, um CD, eu não perdi a materialidade do livro. A partir do momento que o livro ele não existe num suporte físico, que ele é uma coisa totalmente etérea, que ele está numa nuvem, está num servidor, eu começo a ter uma mudança de conceito. Tá? Então ele não é mais aquele objeto, não é só uma mudança de formato. Eu não tenho como dar um patrimônio, eu não tenho como dar um tombo, porque ele não existe fisicamente. Tá? Então essa é uma mudança primeira para a gente gravar. Vamos entender de novo a historinha do livro digital. Não é novo. Tá? E ele tem aqui, a gente faz um resumo, um recorte bem preciso. Ele tem 3 momentos. Primeiro momento, 1945, Vannevar Bush, ele era um engenheiro militar e ele publicou um artigo onde ele falava do Memex. Memex era uma ideia que ele teve, era um conceito, nunca se materializou, tá? Naquela época, tá? Aonde ele pensava no local, Memex significa memória expandida. Então ele imaginava um local onde você, cada um, guardaria todas as informações que deseja. Não importa se era papel, se era som, se era uma anotação, se era uma imagem, não importa, era uma informação. E na hora que você precisasse, você resgatava aquilo e usava aquela informação. Então, ele é considerado o pai do hiperlink, porque ele permitia que você fizesse ligações entre as ideias. E ele também é considerado o pai da biblioteca digital, porque você armazena tudo num único local e você chama na hora que você precisa. E essa ideia de você perder a materialidade também traz ele como um grande referencial de conceito na parte do livro digital. Tá? Então a gente fala 45, o Vannevar Bush. Depois a gente tem uma figura em 68. Tem gente que fala que é 68 ou 70, mas é entre esses anos. Que foi o Alan Kay. O Alan Kay, ele desenvolveu o primeiro dispositivo de leitura. Existem controvérsias se ele é o primeiro dispositivo. Tá? Teve um outro movimento no México, mas isso é outra história. Vamos ficar no Alan Kay. Ele desenvolveu o Dynabook, que era uma espécie de tablet. Tá? Então eu tenho uma ideia, eu tenho um objeto onde eu vou fazer a mediação da leitura, porque eu não tenho mais o papel, eu preciso mediar essa leitura com algum suporte, e aí eu começo a ter conteúdo.
Porque não adianta eu ter uma ideia e eu ter um suporte se eu não tenho o que transferir nesse suporte. Então, a gente tem esses 3 marcos importantes. Michael Hart, que em 71 criou o projeto Gutenberg. Tá? Hoje o projeto Gutenberg está no mundo todo, são mais de 100 milhões de registros que ele tem, conteúdo aberto principalmente, mas ele tem alguma coisa de conteúdo licenciado. Então, são 3 pontos, 3 momentos importantes da história do livro digital que a gente tem que saber. Primeiro eu tive uma ideia, depois eu tive um dispositivo e depois eu tive conteúdo para acessar o dispositivo. Só que o livro digital ele não é uma coisa só. Tá? Ele tem tipos de livro digital. E dependendo do tipo desse livro, ele muda completamente o conceito do livro. Gente, mudar o conceito do livro é uma coisa que vem desde a época de Gutenberg, da prensa de Gutenberg. Eu estou mudando este conceito. Tá? A forma como eu vou contratar estes livros, primeiro que eu não compro o livro digital. Não tenho essa ilusão, eu comprei um livro digital. Não, você licenciou esse conteúdo. Tá? A forma como eu descubro que esse livro foi adquirido, que eu contratei esse livro, não é tão simples assim. Tá? Como que eu acesso esse livro? Não é trivial. O que ele impacta no meu desenvolvimento de coleção? É onde a gente está observando os maiores problemas, estão levantando muitas dúvidas. E existem 2 vertentes, a desesperada alarmista e a ingênua. Não, tá tudo bem, vai ficar lindo, nunca mais teremos problema, tá? Gente, eu não tenho dúvida, o ingênuo, ele tá fora da realidade. É para ser alarmista mesmo, tem motivo para isso, tá? Então, essas são algumas coisas que a gente vai discutir aqui com vocês. Claro, se eu mudei a forma como que tipo de objeto é esse? A forma como eu compro, como eu acho, como eu consigo acessar, como eu descrevo, como vai ser o meu acervo, é claro que minhas rotinas mudaram. Não dá para fazer milagre. Tá? O que aconteceu? Apagou tudo. Voltou. Então vamos lá. Apertei o botão errado. Tipologia eu já falei. A gente tem o livro digital que é aberto, o livro digital que é licenciado. O licenciado significa, ele é protegido por direitos autorais. Então eu tenho que fazer uma contratação. Eu não posso simplesmente baixar. Tá? Ele não está disponível para baixar. Tá? E aí eu tenho alguns tipos, e por enquanto a gente está em 4. A gente estava em 3. Aí no final do ano passado eu já estou enxergando que a gente tem um 4º tipo de livro digital. Tá? Porque ele não é tudo igual. Alguém aqui já leu livro digital? Poucos. Alguém aqui já comprou o livro digital? Alguma biblioteca está usando o livro digital? Não. Tá? Tem. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho o que são esses tipos de livros digital. Assim, tem mais um detalhe. Eu posso ter um livro digital que ele é autocontido ou ele é não contido. Vamos entender isso melhor. O livro estático. Esse é o mais tranquilo. Esse é uma mudança pura de suporte. Só mudou o suporte, mais nada. Tá? Não faz diferença se ele nasceu digital ou se eu converti ele para o digital. É a mesma coisa. Tá? Por que ele é estático? Porque ele é uma cópia fiel do papel. Pode ser um livro que você lança digital, mas ele é igualzinho àquele a papel. Não tem um nada mais que aquele do papel não tem. É o famoso PDF. Às vezes não é nem PDF, mas a gente acha que PDF é livro digital. Tá? Vai quebrando esse paradigma, porque livro digital em PDF é livro digital, mas é muito limitado. Tá? Ele não tem nenhum tipo de recurso multimídia. Ele não tem interação, ele não tem link, ele não tem nada. É o papel. Tá? É aquilo que o papel suporta, eu só mudei a plataforma e o formato. Tá? E aqui a gente tem um exemplo. Aqui eu trouxe o livro do Robert Darnton. O Darnton ele foi diretor da Biblioteca de Harvard por muitos anos. Ele esteve no Brasil ano passado. E ele tem esse livro que eu acho que todo bibliotecário deveria ler. Tá? É uma leitura leve, é uma leitura gostosa. Não é aquelas coisas que falam assim, ai, que tortura, não acabo. Não, é gostoso de ler, vale a pena. A ordem dos livros, tem papel, tem digital. Tá?
Mas esse aqui é cópia fiel, é o livro digital estático. A gente tem o livro digital dinâmico, que ele já tem um pouco mais de coisa. Tá? A gente pode fazer uma comparação com esse livro digital dinâmico. Lembra quando, na época do CD, do multimídia, década de 90, o livro vinha com CD? Tá? Aquele CD não era o conteúdo do livro, eram informações a mais. Era exercício, era exemplo. O dinâmico ele vai um pouco nessa linha, só que eu não tenho mais o CD. Ele vai ter um link da internet, tá? Então ele tem um conteúdo que não é suportado pelo papel. Pode ser um conteúdo de animação, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser algum recurso multimídia. Pode ser autocontido dentro do próprio arquivo, ou pode ser te mandar para um link na internet e você tem uma informação adicional lá. E o livro digital dinâmico, hoje a gente não está vendo mais, tá? Mas até uns 2, 3 anos atrás, ele era um tipo de livro que quando você comprava, se tivesse uma atualização, o texto alterava automaticamente, atualizava automaticamente. Então imagina assim, eu trabalho numa biblioteca de direito, que toda hora está mudando lei, eu não precisaria mais comprar o livro novo, porque o livro, o conteúdo ia se atualizar automaticamente. É claro que isso foi logo no começo do livro digital, hoje em dia os editores não fazem mais isso, porque senão eles não vendem livro. Tá? Então a gente não tem visto mais o livro dinâmico quando eu mudo o conteúdo. Por um lado, é muito bom, pensando em termos de dinheiro, eu compro o livro, está sempre atualizado. Em termos de biblioteca, eu nunca vou ter a obra antiga, eu sempre vou ter ela atualizada. E se eu preciso fazer um estudo retrospectivo, eu não tenho. Olha o desenvolvimento de coleção aí. Eu perco o passado. E isso é um problema. Tá? Ele pode ter recurso multimídia de interação. Normalmente é web. Tá? Normalmente é web. E ele exige que eu esteja conectado na internet. Eu tenho que fazer uma leitura conectada. E nem sempre eu tenho a internet boa, acessível a qualquer local. Tá? Eu, enquanto usuário. Tá? Aí tanto faz, você pode pegar um livro que foi digitalizado e você inclui nesse livro recursos que não estavam na obra original. Mas normalmente eles nascem digital, tá? Mas pode ser o convertido também. Até aqui tranquilo, a gente está acostumado. Aí a gente pega o livro expandido. O livro expandido, ainda a gente não tem literatura para dizer, ele vai mudar o conceito do livro, mas ele pode sim mudar o conceito do livro, porque ele traz coisas que o livro não suporta, que o papel não suporta. Tá? O que ele traz? Ele tem dentro dele um conteúdo multimídia e de interação, e é um formidável instrumento de ensino. Eu posso ter um livro que, se o aluno não passa do capítulo 1, ele não faz um teste, se ele não acerta uma quantidade não tira uma nota X, ele não passa para o capítulo seguinte. Então, ele pode ter essa interação. Ele pode ter gráficos animados, o aluno vai clicando e vai vendo, ele vai movimentando, eles são pensados para touch mesmo. Né? Então, ele vai vendo os resultados na hora, ele consegue mudar e manipular os dados. O livro é muito dinâmico. Eu tenho uma imagem, eu tenho um vídeo, eu tenho uma voz, eu posso ter um cheiro. Tá? Aquela, o livro não tem cheiro, o livro de tal eu não gosto que não tem cheiro de papel. Se quiser, dá para ter, não existe barreira tecnológica para isso. Tá? 3D, você está lendo uma descrição, ele te põe a música, dá para fazer isso. Tá? O expandido, o que é? Ele é uma obra, ele pode ser uma obra autocontida ou não contida. Se ele é autocontido, normalmente ele é um executável. E aí já fica difícil para eu achar esse livro, porque ele é um executável instalado. Tá? A forma de acesso é diferente. Ele tem qualquer coisa. Ele pode ter jogo, ele pode ter teste, ele pode ter som, imagem. Eu posso interagir. Então, é que eu não trouxe o tablet, mas eu tenho um expandido. Até esse daqui, quer ver? Essa capinha aqui. Que tem algumas imagens que você interage. Então, você assopra no teu tablet, no seu iPhone, e aí ele faz uma coisa com o seu soprar. De acordo com o seu fôlego, ele vai ter uma ação diferente. Tá? Então, ele é um objeto interativo. O autocontido significa que eu não saio da aplicação
para acessar os recursos. Eu posso ter um não contido, que eu clico, eu vou para o site, eu vou para uma plataforma, mas ele não está dentro daquele conjunto. Tá? Então, a diferença do essa questão do autocontido, a literatura está tateando ainda. Tá? E a gente tem o pervasivo, isso é bem jovem, bem recente. Tá? O pervasivo, o que significa? Né? Esse é um conceito da arquitetura da informação. Não é uma coisa nativa do livro digital, mas a gente está trazendo esse conceito pervasivo para o livro digital. O pervasivo significa que eu posso estar em vários ambientes, em várias plataformas, e eu transito entre elas livremente, de qualquer momento, qualquer local. Tá? Então, se eu tenho um livro digital, eu estou lendo no computador, aí eu vou ver no meu celular, ele pergunta, quer pôr na página que você estava lendo? Aí vai para a página. Você continua, ele perpassa, né? Ele invade, ele se expande. Tá? Normalmente, ele é não contido. Tá? Exatamente para ele navegar, são dispositivos diferentes, plataformas diferentes, e ele vai... você consegue dar a fluidez da leitura, a continuidade da leitura. Tá? Muita responsividade. Responsividade significa, de acordo com a tela que eu estou, ele vai adequar o conteúdo, para não ficar aumenta, diminui, fica muito ruim a leitura. Sempre a questão da experiência do usuário, da usabilidade. Tá? Ele vai passando mesmo. Então, você faz essa leitura, começa no tablet, termina no celular, aí chega em casa ali o computador, só não vai fazer a leitura no papel. Só essa que não dá, até porque o papel não permite a pervasividade. Tá? Então, esse é um conceito bem novo de livro digital. Então, aqui só para ilustrar. Exato. Ele vai te seguindo. Tá? E sempre parando onde você parou. Você, onde é que parei mesmo o livro? Não, ele já aponta direto onde você está. Tá? Acesso aberto. O que é acesso aberto? Quais são as obras em acesso aberto? E normalmente a gente começa a trabalhar livro digital no acesso aberto, porque ela não é tão complicada, não é tão arriscada, ela não depende de dinheiro para trabalhar com ela. Primeiro item de acesso aberto, que é o que normalmente a gente está trabalhando aqui no Brasil, de livro digital. Domínio público. Obra em domínio público, ela é interessante, ela tem que fazer parte do acervo, mas não dá para eu fazer uma biblioteca digital só com domínio público. Porque é uma coisa, primeiro, aquilo que é de graça não é valorizado pelo próprio usuário. É uma obra que ele acha em qualquer local. Não é uma obra difícil, uma obra que ele está procurando, não é uma obra tão simples de encontrar. Assim. Então, não tem um grande apelo. Tá? Mas o domínio público é uma boa forma da gente começar a entrar nesse meio do livro digital, a ter a experiência do livro digital. Além do domínio público, o que mais é acesso aberto? Produção da casa, produção acadêmica. Tá? Mesmo que você contrate uma pessoa para escrever um relatório, fazer um parecer, a pessoa assina, ela cede os direitos autorais são sempre dela, mas ela pode ceder os patrimoniais. Ou seja, você pode ter um livro, uma obra, que ela não necessita que você compre, ela está de acesso aberto. E a gente está vendo um movimento, mais para a academia, evidentemente, mas a gente já vê um movimento de muito livro sendo lançado gratuito. Clica, está lá um link, tem alguns que você acessa só no link, tem uns que você baixa e consulta e fica para você. Tá? Mas é uma coisa, uma tendência, até por conta de autopublicação, está bem simples. Tem bibliotecas fora do Brasil que elas estão partindo para publicação. Então, elas acabam organizando obras e tendo aquelas obras para o consumo de outras bibliotecas, para o consumo de seus usuários. Obras que são de graça, tá? Então, a gente, mas quem é que vai ter obra de graça? Editora que está lançando autor novo, editora que não começou, empresa que lançou dispositivo, quer que vende o dispositivo, você compra o dispositivo, ganha obra. São obras gratuitas. Tá? Autopublicação. Tem muita autopublicação, tem muita coisa boa, mas muita porcaria. Tá? A autopublicação passou a ser mais respeitada depois que aquele livro Crepúsculo, ele era fanfiction, ele era uma autopublicação. Tá? E virou depois o que virou, traduzido para não sei quantos idiomas. Mas ele era uma autopublicação desses que você bota num blog de quem gostava, não sei do que, eu não sei, eu não acompanho.
50 tons de cinza também, tá? Então, é um mercado grande. E várias outras possibilidades, tá? Essas são as mais importantes. Quer começar? Domínio público. Ninguém vai questionar o valor da obra, que são normalmente obras, você põe aquela de domínio público, aquelas mais consagradas, e dá para você ir trabalhando, sentindo a experiência do usuário, trabalhando esse tipo de conteúdo no seu acervo. Tá? Qual que é o problema do acesso aberto? Primeiro, nem sempre quem digitalizou direito. O fato dela estar, no texto estar em domínio público, não significa que eu vou pegar o meu exemplar e digitalizar e distribuir, porque aquela edição ela é protegida por domínio público. O texto não está protegido. Vamos falar isso mais claro. 2018, ano que vem, vai completar 70 anos da morte do Monteiro Lobato. Então, Monteiro Lobato, a partir do dia 1º de janeiro, ele estará, 1º de janeiro de 2019, Lobato está em domínio público. Isso não te dá o direito de pegar a edição que você tem da Companhia das Letras, da sua biblioteca, digitalize e distribui, porque aquela edição da Companhia das Letras ela é protegida por direitos autorais, até porque ela está ilustrada. E a Companhia das Letras. Tá? Então, é o texto. Se você põe uma pessoa, digita o texto do Lobato, sem imagem, sem nada, você pode fazer o que quiser, você pode até criar uma nova edição, porque ela está em domínio público, não é mais protegida. Tá? Então tem que ter esse cuidado, porque, então quer dizer que eu vou lá, compro, distribuo. Não, não é bem assim. Tá? O que a gente tem de problema com o domínio público? Normalmente a gente não encontra, no próprio site do domínio público, eu não encontro metadado para puxar. Poxa, é uma obra que já está no domínio público, eu tenho que catalogar na mão, por que eu não importo? Tá? Porque não tem. A não ser que você entre numa biblioteca e puxe os dados. Qualidade da digitalização. Às vezes está faltando página, às vezes está quebrado, às vezes a pessoa, não, põe o link sai do ar. Então, você não tem o controle de quantas vezes foram vistas. Então, tem uma série de questões que a gente tem de dificuldade com o domínio público. Tá? Bom, aqui só um exemplo. Tudo bem, você tem a obra, você pôs na sua biblioteca, você tem que monitorar o quanto ela foi acessada. Quando é uma obra de acesso aberto, você não tem problema dela ser baixada, porque uma vez que o usuário faz o download, você não sabe o que aconteceu com aquele arquivo. Vou dar um exemplo. O professor manda ler um texto. Vai o fulano, pega o texto na biblioteca, baixa no e-mail dele e manda para a classe toda. Todo mundo foi atendido, certo? O objetivo, perfeito. A biblioteca teria um acesso só, e não 50 da sala. Isso faz diferença? Para a biblioteca faz, porque eu não sei que 50 pessoas usaram aquele material. De repente eu falo, poxa, só acessa uma vez por ano. Isso aqui não precisa, vou jogar fora. Então, esse é um caso da estatística. Mas eu tenho casos, ele é aberto, só que ele só pode ser aberto totalmente depois de X tempo. São os embargos. A gente tem muito isso na área acadêmica. Eu libero um acesso a um documento, a um artigo científico, por uma janela de tempo, ou a partir de tal data, ou até tal data. Ou então eu tenho um documento que é sigiloso, que eu não quero que as pessoas distribuam. Então você tem que, primeiro, quando você vai fazer uma gestão de conteúdo digital aberto, você tem que dizer se eu quero ou não permitir que esse material seja feito download. Você tem esse controle. Se não faz download, a pessoa lê na tela. Tá? Segunda coisa, é para todo mundo? Tem coisa que não é para todo mundo. Ele está digital, mas só pode ser acessado pela diretoria. Só pode ser acessado por professores, só por alunos do curso X dessa faixa etária. Então, você tem que também poder filtrar quem vai acessar isso. A gente está falando de gestão de conteúdo digital aberto. Tá? Eu tenho que poder fazer esse controle. Tá? Então, por exemplo, aqui eu deixo fazer download ou não nesse arquivo. E ele é para todo mundo ou é só para um grupo de pessoas? E daí, quando eu tenho a experiência do usuário, o usuário ele não quer saber se... Ele quer clicar, gente. Ele quer clicar e abrir o documento. Ele não quer fazer grandes esforços. Então, ele vai consultar o material, vai abrir o documento. Eu tenho que saber o quanto que eu estou usando
gestora, o quanto de espaço de armazenamento eu estou usando, porque isso é fundamental para a minha gestão. Gente, conteúdo digital não é porque eu não estou vendo que ele está na nuvem, essa nuvem é finita, essa nuvem custa dinheiro. Ah, mas está barateando. Tá barateando você, pessoa física, e você, pessoa jurídica, com várias bibliotecas depositando num repositório. Então, eu tenho que saber o quanto eu estou ocupando de espaço na nuvem. Então, eu tenho uma gestão de nuvem, tá? E aí, nesse caso, essa obra, eu não permito download. A pessoa lê, acessa, navega. Cadê a... Onde eu aponto? Aqui. Eu quero dar zoom, eu quero navegar na página, eu deixo ele pular de página, eu deixo fazer o que ele quer, mas ele não baixa. Porque eu não posso deixar que a biblioteca corra riscos. Quando é domínio público, gente, você não está correndo risco. Quando é material controlado, você não pode. E eles têm como rastrear. As revistas rastreiam quem que está fazendo download, quem está acessando sem permissão. Não existe sigilo e privacidade no mundo digital. Eu sei o que você leu no verão passado, eu sei tudo que você fez no verão passado. Tem um artigo que chama assim, eu sei o que você leu no verão passado sobre privacidade. É muito interessante. É um pouco assustador, tá? Mas tudo bem. Eu vou dizer que eu sei que você catalogou no verão passado, tá? Mas a gente tem o problema do conteúdo protegido, conteúdo licenciado. Esse, ele realmente ele muda tudo que a gente está acostumado em termos de aquisição, tá? Então, ok, conteúdo aberto, eu posso trabalhar de uma forma, conteúdo licenciado, é tudo digital? É, só que mudou bastante. E aqui a gente tem muita bifurcação, tá? Primeira coisa que as pessoas ainda não caiu ficha. Ele não é seu. Ele nunca vai ser seu. Então, você não compra, você licencia. Tem muita diferença. Você perde a propriedade, tá? Tem gente que acha, e ainda não existe entendimento jurídico, mas o livro digital, ele é considerado um software. E se ele é um software, eu licencio. E se eu licencio, eu não empresto. Então, se o livro digital é um software, eu não posso emprestar o livro digital. Opa, eu sou biblioteca, eu empresto, eu não alugo. Tá? E quando eu, biblioteca, contrato um livro digital, eu vou fazer essa contratação por meio de modelo de negócios. O que é isso? E eu vou trabalhar com fornecedores específicos para a biblioteca. E livraria virtual, por mais que a gente possa comprar da livraria virtual, ela não é um fornecedor para a biblioteca. Tá? Olha só. A gente vai trabalhar com um agregador de conteúdo, que é uma figura nova, que até então a gente nunca tinha ouvido falar. Editor, comprar direto de um editor, ou comprar de um distribuidor. Então, quem entrou novo aí na história foi o agregador de conteúdo. Ok. Por que a livraria virtual não serve? Porque a livraria virtual ela foi feita para atender o usuário final, o leitor. É o foco da ferramenta dela. Por quê? Quando eu compro, a minha conta está atrelada ao meu dispositivo e ele vai armazenar no dispositivo. A biblioteca ela vai ter um monte de livro num dispositivo. Aí tem 50 obras ali dentro. Vem o usuário, leva o dispositivo. Ele levou 50 obras de uma única vez. Quando ele devolve, se deu tudo certo, ele não estragou, não perdeu, não deixou o cachorro comer, não aconteceu nada, está lá o dispositivo, você não sabe o que ele leu, você não sabe se ele apagou conteúdo, porque é possível, você não sabe como está vinculado com o cartão de crédito, se você não conseguir bloquear isso, o usuário pode comprar conteúdo com o seu cartão de crédito. Olha que legal. Tá? E não é política a biblioteca trabalhar com livro, com tablet, com leitor, com e-reader. Não é política. Tá? E aí vai um pouco contra o que o Milanese falou ontem, de você ter o leitor, a biblioteca, toda a biblioteca tem que ter, entregar para o usuário. Gente, o usuário quer usar o seu próprio dispositivo. Ah, mas o usuário não tem o tablet. Celular. Celular ele tem. Tá? Então, o celular é uma ferramenta de leitura. Ah, mas é muito ruim ler no celular. Gente, vamos desmistificar. O moleque fica o dia inteiro no celular. No WhatsApp, no Facebook e no YouTube. Aí na hora de ler, ai, cansa a vista. Por favor.
Não vem, arruma outra desculpa. O cara fica o dia inteiro. Não é só criança, adulto, gente. Fica o tempo todo. Você vai num ônibus, tá todo mundo assim. Aí tava falando, vai num restaurante, tá todo mundo assim. Na hora de ler o livro, ele cansa. É o conteúdo, é uma desculpa. A pessoa fica na tela o tempo todo, tá? Então, eu acredito. O livro digital você pode ter na biblioteca um dispositivo de leitura para aquele usuário que não tem o próprio dispositivo. Mas a tendência é o usuário ter o seu. Como hoje a gente já vê, o usuário chega com o seu notebook. Tá? E não é legal a biblioteca ela investir num dispositivo que ele tem uma durabilidade curta, uma atualização muito rápida e é frágil. Tá? Não, gente, o usuário estraga o material, estraga o livro. O dispositivo é fácil estragar, mesmo você sendo cuidadoso. É muito caro. Você vai catalogar o dispositivo como se fosse um livro, você vai criar um tipo de material e-reader. Como é que você vai dizer o conteúdo? Ah, numa nota de conteúdo. Tá fácil você pesquisar isso, né? Aí você empresta o dispositivo, você tem que explicar para o usuário como é que ele usa aquilo. Ele tem que assinar um termo que ele está retirando aquilo. Aí quando devolve, você tem que ver se está tudo direitinho. Aí você não tem indicador. O que ele leu? Será que ele achou o livro que ele está procurando? Então, assim, é uma boa ideia você usar o dispositivo de leitura se você não tem nada ainda para você começar a experimentar, para você aprender, para a tua equipe aprender, para o teu usuário começar a ter o contato antes dele tomar a decisão de comprar um livro digital, o próprio, né? Mas não pode ser a única política. Ela é uma política de início. E hoje eu até questiono se vale a pena começar por aí. Tá? Mas, por que livraria cultural, livraria não serve para a gente, não vende livro para a biblioteca? Por essas razões. Tá? Porque eu estou sempre presa no equipamento. Então, vamos ver quem atende a gente. A gente tem 3 fornecedores. O editor, o agregador e o distribuidor. O editor é o cara que publica o livro. E se a editora é boa, o livro tem mais credibilidade. Por isso que a autopublicação ela tem um pouco de preconceito ainda. Tá? Então, o editor ele vai disponibilizar aquele livro digital, eu posso fazer uma contratação daquele livro digital e eu dependo de uma plataforma de leitura. Eu tenho que ter uma plataforma, certo? Então, cada fornecedor tem a sua própria plataforma, muitas vezes com formato digital próprio. Quanto mais próprio, maior a dificuldade da pessoa romper aquela barreira, e se a pessoa rompe a barreira, aquele conteúdo do fornecedor ele pode ser distribuído para todo mundo, e aí ele perde, ele não vende, tem pirataria, tem tudo isso. Então, eles são extremamente rigorosos na plataforma, no formato, no DRM, porque é o que eles têm de proteção do que eles têm para vender. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, ai, mas eles são muito mercenários, eles cobram muito caro, eles... Gente, eles vivem disso, eles vivem de fazer livro e vender livro. E eles olham o exemplo das gravadoras. Por que é tão caro ir num show hoje? Porque a gravadora não vende disco. Ela tem que ganhar dinheiro de alguma forma. As pessoas têm que ser remuneradas pelo trabalho que elas fazem. Ah, mas eles abusam. Aí é outra história. Mas é justo eles receberem pelo trabalho que foi feito. E eles vão colocar barreiras para evitar que as pessoas burlem isso. Tá? O distribuidor a gente conhece. O distribuidor é aquela pessoa, é um livreiro. Eu falo para ele, olha, eu quero o livro de várias editoras, ele contata todas e ele traz, ele representa as editoras. Só que o distribuidor, a diferença dele para o agregador não passa de um distribuidor também. Só que a diferença é que o agregador, ele tem plataforma. E ele tem uma plataforma robusta, que vai dar garantia para o editor, também permitir que o agregador o represente. Então, eu posso ter o editor, que não tem plataforma nenhuma. Se ele quer vender livro digital, ele fala, agregador, cuida dos meus livros digitais na sua plataforma. Ah, mas eu sou um editor, eu também tenho uma plataforma. Ok, eu vendo a minha plataforma, mas eu também permito que o agregador venda. Eu tenho 2 formas de vender. O distribuidor não tem plataforma. Ele vende a plataforma ou do editor ou do agregador. Vendeu, acabou. Os outros 2, o editor e o agregador, vendeu, acabou, não. Eu dependo da plataforma de
leitura. O tempo todo eu sou dependente dela. Tá? Então, a biblioteca hoje ela pode comprar por esses 3 fornecedores. Ou quem produz, ou quem representa. Se é com plataforma, é o agregador. Se não tem plataforma própria, é o distribuidor. Tá? A gente ainda não tem muito fornecedor de livro digital no Brasil. A gente está começando. Tá? E que tipo de conteúdo a gente tem para a biblioteca? Tá? A gente observa aqui no Brasil uma semelhança do que está acontecendo lá fora. A gente está praticamente, eu falo que a gente está 10 anos atrasado no Brasil em relação ao livro digital lá fora. E não é tão ruim a gente estar atrasado 10 anos. Tá? Por quê? Eles já estão errando há 10 anos na nossa frente, quando as coisas estão chegando aqui, já estão chegando um pouco mais maduras, sem tanta experimentação. Tá? Como é que começou o conteúdo do livro digital? A oferta de conteúdo. Biblioteca universitária. E até hoje você tem uma grande oferta de conteúdo universitário. Universitário e profissional. Né? É o técnico. É o advogado, é o médico, é o engenheiro, é a literatura técnica. Depois disso, a gente enxerga as bibliotecas públicas, obras de ficção, best-sellers, qualquer coisa que não seja livro técnico. Tá? E, por último, e eu nunca vou entender por que, por último, não faz o menor sentido, oferta para o público infantil. Por que não faz sentido? Gente, as crianças nascem com chip hoje. E vai ser atendido por último. Aqui no Brasil, como é que a gente está? A gente tem uma meia dúzia, acho que não chega nem a meia dúzia, tá? Até meia dúzia de fornecedor universitário profissional. Uns 3 gato pingado oferecendo conteúdo de ficção, ainda está muito fraquinho. E pouquíssimo, eu não conheço. Não, eu conheço gente que trabalha com gamificação de livro, que seria, não é o próprio livro, é uma atividade com o livro. Você não tem ainda muita oferta de livro para criança, não. Tá? Para a biblioteca. Ah, mas eu compro um monte de livro para mim de ficção na Livraria Cultura. Tá, para você, não para a biblioteca. Se eu quero comprar o Harry Potter novo, eu posso comprar para o meu dispositivo. Eu, biblioteca, os fornecedores de biblioteca hoje, eles não têm esse livro a me oferecer. Tá? Então, a gente tem que ter isso bem claro, essa distinção. Tá? A gente está vendo no Brasil essa toada. Eu não conheço bibliotecas públicas que trabalham no Brasil com licenciado. Quem está trabalhando hoje trabalha com acesso aberto. Tá? Falta fornecedor. E é uma coisa, mesmo que a gente faça uma aquisição perpétua, que a gente vai falar daqui a pouco dos modelos de negócio, eu tenho que ter clareza disso. Eu vou fazer a leitura mediada por uma plataforma. Essa plataforma é do fornecedor. E mesmo que eu comprei aquele livro e, teoricamente, eu não preciso pagar mais nada, se ele quiser cobrar pela plataforma, ele pode. Porque não adianta nada eu não pagar a plataforma, se eu não acesso a plataforma, eu não acesso o livro, não tem. Tá? Então, eu dependo de uma plataforma, eu dependo de um dispositivo. O dispositivo é mais flexível, que pode ser um computador, pode ser um celular, pode ser um tablet. Tá? Mas a plataforma não, eu preciso dela. Ela que é a mediadora. Tá? E ela sempre vai ter um custo. Pode estar embutido, mas está lá o custo. Ah, tudo bem. Então eu vou lá, eu contrato o livro, fechei com um agregador de conteúdo, contratei lá um tanto de publicação. E aí, como é que o meu usuário vai acessar isso? Bom, lembra aquela lei que a gente falou? Terceira lei, quarta lei do Ranganathan, poupe o tempo do leitor. Tá? Eu já vi muita biblioteca que fala assim, eu não vou sujar o meu catálogo, eu não vou colocar os livros digitais dentro do meu acervo, porque depois eu não vou renovar a assinatura, eu tenho que tirar tudo, eu não concordo com a catalogação que foi... Gente, facilite a vida do usuário, facilite a sua vida. Você contratou, não importa que é por um período, faz parte do acervo da biblioteca, ponha no catálogo. Facilite. Essa linha, eu sigo muito forte essa linha. Eu tenho outros fornecedores, outros pesquisadores também seguem essa linha. Tá? Por quê? Quando eu contrato um livro digital, eles têm formas de acessar a plataforma.
A gente viu que o livro digital ele é plataforma e ele é conteúdo, certo? Para eu acessar o conteúdo, eu acesso a plataforma. Tranquilo. Só que aí eu tenho barreiras já de cara para acessar a plataforma. Só vai acessar a plataforma quem é meu usuário vinculado comigo. E mais do que isso, os fornecedores eles querem controlar tanto o acesso que é feito, que eles restringem que o acesso à plataforma será dentro do intervalo do número de IP da instituição. Aí a biblioteca trabalha de segunda a sexta, o usuário sábado e domingo está na casa dele, a biblioteca está fechada, ele ainda está fora do intervalo de IP. A biblioteca é digital? Sim. É 24/7? Não. Tá? Então, eu tenho duas situações. Quando eu falo em acesso, eu tenho dois acessos que eu tenho que me preocupar. Como que o usuário vai acessar a plataforma? De uma forma simples. Porque eu não vou sair dando meu login e senha com o fornecedor para todo mundo, porque senão ele vai dar para toda a vizinhança dele, e aí eu já não sei mais, eu estou pagando o livro digital para quem não é meu usuário. Tá? Então, eu primeiro garanto que ele acesse a plataforma. E dentro da plataforma, como que ele vai acessar o conteúdo. Primeira forma, eu vou integrar com sistemas que são utilizados pela instituição. Existem formas de você fazer uma integração o seu sistema com a plataforma do fornecedor para que o usuário clica e vai, sem login, sem nada. Como cada um trabalha com uma plataforma proprietária, deu para sentir que a coisa não é tão simples assim. Cada um faz de um jeito, e aí a gente tem que correr atrás. Outra forma, intervalo de IP, esse é o padrão. Está dentro do intervalo de IP, tudo bem. Está fora, sinto muito. O aluno não vai ficar na grade da biblioteca tentando pegar sinal ali. Não tem condição. Se ele não está no intervalo de IP, a outra saída é você trabalhar, aqui é o intervalo, né? O roteador. A outra saída é você trabalhar com uma VPN. Só que não é todo usuário que tem acesso à VPN. E o usuário, para ter acesso à VPN, ele tem que fazer uma configuração que para alguns é difícil. Por mais que seja next concluir, para alguns usuários isso não é tão trivial assim. O portal da CAPES é outra história. O portal da CAPES é o óleo da salada, não conversa com ninguém, está por cima. É dificílimo conversar com o pessoal da CAPES. Tá? Então, esse é um mundo à parte, isso aí para. Tá? A partir do momento que o usuário entrou para a plataforma, ele vai ser validado e se ele está validado, ele acessa o conteúdo. Tá? Gente, isso aqui não é claro em nenhuma literatura. Isso aí, para a gente entender, é letra miúda de contrato. Tá? Porque ninguém te fala isso claramente. Aí você contrata um negócio 24/7, só que não é 24/7, porque a pessoa não consegue estar no espaço da biblioteca. Tá? Então, primeira coisa, eu tenho que garantir que o meu usuário consiga entrar nessa plataforma sem eu dar senha, ele tendo segurança e eu estando segura que quem vai acessar está apto a acessar. Depois que ele acessou a plataforma, eu tenho que definir na hora da contratação como que vai ser o acesso ao conteúdo. E o padrão é este. Um livro, um usuário. Eu não tenho acesso simultâneo. Todo livro digital é assim. Aquele livro que você compra na livraria é 1 para 1, é monousuário. Eles chamam isso de SUPO. Existem outras possibilidades que são bastante interessantes para a gente. Eu vou comprar uma obra, eu vou comprar alguns exemplares. Eu não vou comprar exemplares de livro digital. Livro digital não existe exemplar, gente. Ninguém vai gerar tombo para livro digital. Ninguém vai colar etiqueta de código de barra no livro digital. Não tem onde colar. Tá? Então, eu não compro exemplares, eu compro acesso simultâneo, que é o MUPO. Então, para cada livro que eu vou comprar, e é claro, dependo de fornecedor que ofereça essa opção, que nem todos oferecem. Eu vou comprar para aquela obra 5 acessos simultâneos. Chegou o sexto usuário, ou ele fala não tem acesso, ou ele abre uma fila de reserva. Na medida que os livros vão sendo devolvidos, ele vai chamando a fila de reserva. Tá? E aí eu estou simulando a minha situação do livro em papel. Mas não é só isso. Eu tenho uma outra possibilidade. Essa daqui eu espero que nunca chegue no Brasil. Tá? Por quê? É um tipo de assinatura que você faz, uma contratação que você faz,
que depois que o livro é acessado tantas vezes, ou quando passa um período X de tempo, o livro expira, você tem que comprar de novo. Tá? Como é que chegaram a essa conclusão brilhante? Um grupo de editores, numa discussão, isso aconteceu fora do Brasil, tá? Isso aqui a gente não tem esse modelo no Brasil, espero que nunca tenha. Eles chegaram à brilhante conclusão que depois que um livro circula 26 vezes, ele não tem mais condição de circular e eu tenho que comprar outro. Então, eles estipularam que um livro dura 26 empréstimos ou um ano, o que acontecer primeiro. Acabou esse prazo, ele expira, ele é eliminado do seu... Você perde o acesso, o registro está lá, mas você perde o acesso, e você vai lá e tem que licenciar de novo. Tá? Não, é totalmente infundado esse argumento, porque eu conheço o livro que está na biblioteca há quantos anos, ele está lá em função, às vezes ele está meio judiado, você vai lá, faz uma restauração preventiva, aguenta mais circular, tá? Então, é totalmente... não tem embasamento nenhum esse argumento, mas é uma forma de contratação que existe sim. Acessou tanto tempo, acabou, contrata de novo, como se fosse pré-pago, crédito pré-pago. Consumiu, compra mais. Esse formato consumiu, compra mais, ele não é de todo ruim. A gente ainda não tem aqui, é um modelo de negócio bem interessante para a biblioteca pública. Tá? Mas a gente vai falar mais para frente. E aqui é o sonho de todo bibliotecário, é o acesso ilimitado. Eu compro um livro, todo mundo acessa simultâneo, quantas vezes quiser, não tem problema nenhum. Qual que é a diferença? Valor. Tá? Essa contratação SUPO é o tradicional, ela vai ter um custo porque é um por vez. Essa contratação aqui, gente, o editor não vai vender. Muita gente vai acessar. Ele vai embutir ali um valor muito alto, porque tem que manter o seu serviço. Tá? Então, isso aqui, às vezes, não se paga, é muito caro. Tá? E outra, tem obra que não precisa ser assim. Não é todas as obras que eu tenho que fazer um investimento deste porte. Tem obra que justifica, tem obra que não pega nenhuma vez, muito menos limitado. Tá? Então, nem tanto ao céu, né, nem tanto à terra, mas são as possibilidades que a gente tem hoje de contratação para acessar o conteúdo. Tá? Vamos lá. Descoberta. Você está falando. Ponha o livro no catálogo. Ah, mas eu vou ter que tirar daqui a um ano. Tira o livro do catálogo. Tira não, esconde, porque se você tirar, você perde estatística de uso. Esconde, inibe. Mas facilite a vida do usuário. Por quê? Se eu tenho aqui o meu catálogo, está tudo